Vamos lá para a segunda questão. Essa aqui a gente tem que pensar mais um pouquinho, ó. Segunda questão. Esse quadro, pessoal, ele está exatamente em cima da segunda questão, ó. O que é que diz o enunciado? O enunciado diz assim: numa roleta estão marcados todos os números inteiros de 0 a 36. Então imagina que tu tem uma roleta e nessa roleta tu tem números de 0 a... Cada vez que a roleta é acionada, um desses números é escolhido aleatoriamente, tendo todos eles a mesma probabilidade de serem escolhidos. Um grupo de 5 amigos utiliza essa roleta para decidir quem inicia cada rodada de um jogo. A cada rodada, a roleta é acionada e o número escolhido é dividido por 5, tomando-se o resto dessa divisão. Então, o jogador que inicia a rodada é definido de acordo com a tabela abaixo, que não está abaixo, está em cima a tabela, né? Aí a pergunta é o seguinte: considere que as 3 próximas rodadas do jogo serão iniciadas por 3 jogadores diferentes. Dada essa condição, dentre os trios apresentados a seguir, aquele que tem a maior probabilidade de conter os 3 jogadores que iniciarão as 3 próximas rodadas. Então vamos tentar entender aqui. Vê aqui comigo. O que é que o texto diz? O texto diz que você tem uma roleta. Nessa roleta tem que números? Vê aí para mim. Tem números de 0 até 36. Aí você aciona a roleta e vai dar um número desse aí, tá certo? Qual é a brincadeira dos amigos? Os amigos estão brincando da seguinte maneira: você vai pegar o número que deu na roleta, vai dividir o número da roleta por 5 e vai ver qual foi o resto da divisão. E aí a tabela está dizendo o seguinte, ó, que quando o resto for 0, quem inicia a rodada é o Bruno. Quando o resto for 1, quem inicia é o Felipe. Quando o resto for 2, é a Júlia. Quando o resto for 3, é a Luana. Quando o resto for 4, é o Rafael. Então vamos brincar aqui primeiro. Imagina só, eu joguei a roleta agora, tá? Joguei a roleta. Na roleta, a questão diz que pode dar qualquer número de 0 a 36. Suponha que tenha dado o número 10. O que é que o texto diz que a gente vai fazer com essa questão? O texto diz que a gente vai pegar esse número, vai dividir por 5 e vai ver qual é o resto da divisão. Pessoal, se a gente pegar 10 e dividir por 5, quanto é que sobra? Eu não estou perguntando o quociente, eu quero saber quanto é que sobra. Se eu pegar 10 e dividir por 5, dá 2, 2 vezes 5 dá 10 e sobra quanto? Sobra 0. Se sobra 0, quem é que inicia a rodada? Quem inicia a rodada é o Bruno, porque o resto da divisão não deu 0. Vamos pegar outro número. Eu vou pegar o número 14. Pega o número 14 e divide por 5. 14 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Mas não é 14? Sobrou quanto? Sobrou 4. Se sobrou 4, quem começa? Se sobrou 4, quem começa é o Rafael. Pega agora outro número. Vou pegar agora o número 32. 32 eu vou dividir por 5. 32 dividido por 5 dá 6. 5 vezes 6 dá 30. Mas não é 32? Quanto é que sobra? Sobra 2. Se sobra 2, quem é que começa? Se sobra 2, quem começa é a Júlia. Só que, assim, pelo que o texto está dizendo, a gente precisa fazer isso com todos os números de 0 até 36. Porque na roleta não tem de 0 até 36. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou montar aqui uma outra tabela. O jogador que inicia, presta atenção, o jogador que inicia é o Bruno. Quando o resto da divisão for quanto? 0, né? Pessoal, de 0 até 36. Quais são os números que se eu dividir por 5 vai sobrar 0? De 0 até 36, quais são os números que se eu dividir por 5 vai sobrar 0? O 0, quanto é 0 dividido por 5? Dá 0 e sobra 0, né? Agora se eu pegar 5 e dividir por 5, dá 1 e sobra 0. E se for 10 dividido por 5, dá 2 e sobra 0. E se for 15 dividido por 5, dá 3 e sobra 0. Então olha só, os números que são favoráveis para o Bruno são esses aí, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Todos esses números
divididos por 5 vai sobrar quanto? Todos esses números divididos por 5 vai sobrar 0. Então o que é que eu quero que vocês façam? Na tabela de vocês, eu quero que vocês coloquem do lado do nome Bruno, eu quero que vocês coloquem esses numerozinhos aí, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Do lado do nome Bruno. Vamos lá. Anotem, porque vai ser importante, porque depois eu vou precisar contar essa quantidade. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Agora, presta atenção no que é que eu vou dizer para vocês. Esses números, se eu dividir por 5, quanto é que sobra? Pessoal, esses números, se eu dividir por 5, sobra quanto? Sobra 0, né? 5 dividido por 5, 10 dividido por 5, 15 dividido por 5, tudo sobra 0. E quais são os números que divididos por 5 vai sobrar 1? Como é que eu encontro números que dividido por 5 vai sobrar 1? Ó, se eu dividir por 5, se vai sobrar 0, para sobrar uma unidade, é só pegar cada número desse e acrescentar mais quanto? É só acrescentar mais 1. Porque se eu só botar mais 1, vai sobrar 1. Então eu vou pegar cada número desse e vou botar mais uma unidade. Ó. Se eu botar mais uma unidade, antes disso, vamos contar quantas chances tem o Bruno. Quantos números eu escrevi? 8, né? Então o Bruno tem 8 chances, porque são 8 numerozinhos que tem aí. Agora vamos ver o Felipe. O que é que eu peguei? Eu peguei cada número que tem escrito para o Bruno e acrescentei uma unidade. Ó. No lugar de 0 virou 1, no lugar de 5 virou 6, no lugar de 10 virou 11, o 15 virou 16. Aí o que é que acontece? Com todos esses números aí, se eu dividir por 5, quanto é que vai sobrar? Quanto vai sobrar, gente? Vai sobrar 1, né? Se eu dividir por 5, porque o outro não sobrava nada, eu estou acrescentando uma unidade, agora vai sobrar 1. Pessoal, quantos números eu tenho aí? Quantos números eu tenho aí? Quantos? 8. É só contar, são 8 números. Se eu perguntar assim, ó, por enquanto, não ouvi. O número 1 também entra? Entra por quê? Você não quer fazer 1 dividido por 5? Olha que pergunta legal aí, gente, ó. O número 1 também entra? Entra. O número não faz parte da roleta? Faz. Aí quer dizer que se der um número 1 ou 2, ninguém ganha? Ganha. E como é que eu vou fazer 1 dividido por 5? Pessoal, 1 não é menor do que 5? Se 1 é menor do que 5, não dá para dividir. Se não dá para dividir, esse 1 já é o resto da divisão. Não dá para dividir, o resto quanto é? É 1, certo? Se eu pegar, por exemplo, o número 2, 2 dá para dividir por 5? Se você pegar 2 dividido por 5, vai dar 0. E vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. Toda vez que o número for menor do que 5, o resto da divisão já é ele mesmo. Beleza? Então, o número 1, o resto da divisão é 1. O número 2, o resto da divisão é 2. O número 3, o resto da divisão é 3. O número 4, o resto da divisão é 4. Agora, do 5 em diante, você divide e vê quanto é que é o restozinho da divisão. Beleza? Então, contei aí, ó, deu 8. Se eu perguntar assim, pessoal, agora, quem tem mais chance de ganhar? É o Bruno ou o Felipe? Ou os dois têm a mesma chance? Os dois têm a mesma chance, porque são 8 situações para cada um. Agora a Júlia. A Júlia é o seguinte, o resto da divisão tem que ser quanto? 2. Se o resto da divisão tem que ser 2, o que é que eu posso fazer com os resultados do Felipe? Vê comigo, ó. Os resultados do Bruno, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Os resultados do Bruno são os resultados em que o resto da divisão dá quanto? 0. Aí eu aumentei uma unidade. Agora o resto da divisão passou a ser 1, né? Agora eu quero que o resto da divisão seja 2. O que é que eu faço? Acrescenta mais uma unidade. Se eu acrescentar mais uma unidade, vai ficar o que agora? Vai ficar, ó, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32. E por que eu não botei o outro, 37? Porque a roleta só vai até o 36. A questão diz que a roleta é do 0 até o 36, certo? Então eu não coloquei o 37. Cheguei no 32, não coloco o 37. Quantos resultados tem aí? Vamos contar quantos resultados tem. Quantos? 7.
Agora o que é que eu vou fazer? A Luana. A Luana, o resto da divisão tem que ser quanto? 3. O que é que eu faço? Acrescenta mais uma unidade. Porque antes o resto não era 2? Para o resto virar 3, eu boto mais uma unidade. Aí vai ficar o que agora? Ó? 3, 8, 13, 18, 23, 28 e 33. Peguei cada resultado anterior e botei mais uma unidade. Quantos resultados eu tenho aí, gente? Quantos resultados? 7 resultados. Contei, deu 7. Agora o Rafael, o resto da divisão tem que dar 4. O que é que eu faço agora? Soma mais uma unidade. Se eu somar mais uma unidade, aí vai ficar o quê? 4, 9, 14, 19, 24, 29 e 34. Né? Quantos resultados tem aí? Vou contar a quantidade de resultados, deu quanto? 7. Beleza pura. Então olha o que é que eu vou fazer. Ó. Já coloquei todos os resultados. Alexandre, e se tu pegar e somar mais uma unidade? Oh, mas se eu somar mais uma unidade, vai dar 5, 10, 15. Eu não já contei isso lá no começo? Né? A primeira que eu contei foi o Bruno. Ó. Tem o 5, 10, o 15. Então para aí. Então se eu perguntar para vocês aqui, ó, pessoal, dessa lista, quem é que tem mais chance de ganhar? É o Bruno e o Felipe, né? O Bruno e o Felipe são os que têm mais chance de ganhar. Depois, a Júlia, a Luana e o Rafael. Entre eles não tem a mesma chance? Qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é o seguinte. Aqui tem vários trios. Eu quero saber desses trios, qual é o trio que tem mais chance de começar a próxima rodada. Pessoal, vê comigo a letra E. A letra E. A letra E tem assim, ó. Felipe, Luana e Rafael. Será que o Felipe, a Luana e o Rafael são os 3 que têm mais chance? São? Não, tem que ser uma opção, ó. Aliás, essa que eu falei foi a letra D, né? Felipe, Luana e Rafael. Será que a letra D é a resposta? Pessoal, o trio que tem maior chance de começar tem que ter obrigatoriamente quem? Tem que ter o Bruno e o Felipe. Tem alguma opção que tem o Bruno e o Felipe? Qual é a opção que tem o Bruno e o Felipe? Só a letra A. A outra tem a Luana. Mas aí tanto faz colocar a Luana, Rafael ou Júlia, que as 3 têm a mesma chance, né? Os 3. Então a opção correta aqui no caso seria qual letra? Seria a letra A. Então marca aí o gabarito letra A. Beleza? Vamos à próxima agora. Próxima questão, também da prova do Enem. Essa aqui a gente tem que ter mais cuidado, tem que prestar atenção. É mais rápido, mas tem que ter mais cuidado. Questão número 3, ó. O enunciado diz assim. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um dos idiomas. A pergunta é, escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Como é que a gente vai resolver um negócio desse aqui, hein, professor? Vamos lá comigo, ó. Primeira coisa que eu vou fazer. Pessoal, o enunciado da questão diz que são quantos alunos? 1.200? Pronto, já coloquei aqui, ó. São 1.200 alunos dentro de uma caixinha. Bem, esses 1.200 alunos, eles vão ser analisados em relação à capacidade de leitura de uma língua estrangeira. Quais são as línguas estrangeiras que estão sendo verificadas? Né, o inglês e o espanhol. Então eu vou colocar um conjuntozinho, ó, de vermelho para inglês. Vou colocar um conjuntozinho de verde para o espanhol. E tem uma coisa, pessoal, no meu desenho que precisa aparecer. Eu preciso colocar essa região que tanto fala inglês como fala espanhol. Porque olha só o que é que pode acontecer. Será que eu posso selecionar um aluno que não fala nenhuma língua estrangeira?